Ah, tá aqui. Então, a gente sempre lembra, boa noite para todos, a gente vai saudando todo mundo que entra. Todas as terças-feiras a gente dá alguns avisos, que são os de praxe, em relação aos microfones, que são fechados, mas se alguém quiser se manifestar, fica à vontade, só dá um sinal, a gente se coloca, né, para abrir para a pessoa falar. A gente avisa sempre que a reunião é gravada, assim que ela termina, a gente publica na página do Facebook, no centro, né? E a gente fala para as pessoas aí liberarem, só um minutinho, se Lê levantou a mão, só um pouquinho, já vou liberar para você falar. E lembrando da colocação da água ao lado para o momento da frutificação, tá bom? Antes, Silei, só de dar uma boa noite, eu vou pedir para, não sei se é o Adriano, o Baldo, o Nicolau, quem vai fazer a oração de abertura da nossa primeira reunião. Você, Adriano? Pode ser. Pode ser? Então, vamos só fazer a nossa oração de abertura, aí a gente saúda o Carlos e a Karen que entraram também, e a gente abre com uma oração, tá? Agradecemos pela oportunidade em receber amor, em doar amor, principalmente em estarmos nesta conexão do amor. Porque é através dessa energia do amor que se transmuta, que se cria e que se cura. A maior deficiência, ou melhor, uma das maiores deficiências da humanidade, encarnada e desencarnada, é a necessidade do aprendizado do amor. Todos estamos aqui, encarnados e desencarnados. Estamos numa grande escola de amor. Estamos numa grande faculdade de amor. Estamos em uma escola infantil do amor. E cada vez mais nos colocamos com as crianças para aprender. Aprender a receber, a doar, a entender, a falar e principalmente em servir. Servir com amor, no amor e por amor. Todas as religiões aonde existem amor, lá Deus está presente. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Lá, com amor, Ele estará sempre presente. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Jesus. Então, mais uma vez, a gente dá muito boa noite para todos. Que bom que nós estamos juntos novamente. E nessa que é a primeira reunião virtual deste ano, né? Desse nosso querido Centro Espírita Simplesmente Amor. Nós saudamos e abraçamos, ainda que virtualmente, com muito carinho, todos que estão aqui conosco nesse momento, e também quando estiverem assistindo a essa gravação, encarnados, desencarnados.
Nós agradecemos ao plano espiritual por causa de todo o amparo que a gente sabe que recebe sempre, cuidado, bênçãos que nós sempre recebemos, né? E nessa, como em todas as terças-feiras, a gente sempre busca uma sintonia com as boas energias. Então, mais uma vez, que todos nós possamos receber as bênçãos e todos os cuidados que nós sempre recebemos todas as noites, nessa também, né? Em primeiro lugar, eu queria que a gente lembrasse de agradecer a todos que contribuíram, porque a gente fez a campanha na época do Natal, então nós recebemos as contribuições e com tudo que nós recebemos, nós conseguimos fazer com que o Natal de várias das crianças da comunidade Laranjeiras, lá de Pirapora do Bom Jesus, fosse mais alegre, né? E, e daí a Cirlei está aqui, queria saber se a Cirlei quer falar alguma coisa, deixa eu ver aqui. Eu acho que ela caiu a conexão. Caiu a conexão dela, né, Adriana? Ah, que pena. Quem sabe ela consiga entrar um pouquinho, sabe entrar mais adiante, a gente então pede para ela falar. A Cirlei é o nosso contato, que apresentou o pessoal lá de Laranjeiras, e a gente, né, pôde participar doando as sacolinhas, muitas das crianças ficaram tão felizes, a gente esteve lá, viu como é que funciona, né, pelo menos aquele momento em que foram entregues as sacolinhas, e as carinhas das crianças foi uma coisa maravilhosa. Depois a gente recebeu alguns retornos de algumas das crianças, uma que marcou bastante, que eu achei, assim, mandaram para a gente uma foto de uma menininha que tinha recebido uma bonequinha, uma menininha de 5 anos, ela ganhou, no brinquedo da sacolinha veio uma bonequinha, e a mãe mandou um recado dizendo que a menina tinha ficado tão feliz que ela dormia com a boneca, que ela fazia tudo com a boneca, não desgrudava mais, até banho ela tomava com a boneca. Então, assim, eu fico imaginando, né, esse espírito aí que está nesse momento, na idade de uma criança, a possibilidade que tem, né? Ontem, inclusive, no Evangelho, saiu a lição falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma, quando fala no capítulo que Jesus disse, deixar vir a mim as criancinhas, e aí a explanação foi no seguinte sentido, mas elas são crianças no sentido cronológico, né, corporalmente, fisicamente, estão como crianças, mas o espírito muitas vezes é um espírito antigo, mas aí que está a misericórdia, a benevolência de Deus que fez com que isso fosse possível. A gente encarna, tem o período de infância. Por quê? Porque nesse período é o período que o espírito ainda está mais adormecido. E aí, se ele está mais adormecido, ele não está de plena posse de todas as coisas que vem fazendo de outras encarnações, portanto, ele estaria mais flexível, mais maleável, para poder sofrer as influências benéficas, receber os ensinamentos dos pais ou de quem cuide, de quem crie, na situação de cada um. Então, ainda que a gente pense que as crianças, sim, elas têm, né, são espíritos que estão na fase infantil, mas é um período que é abençoado para isso. E se a gente está na condição de poder auxiliar de alguma forma a esses espíritos, naquele momento estão na condição de crianças, é uma coisa que a gente tem que agradecer pela oportunidade de auxiliar, né? Que a gente estava até falando isso, né, Adriana? A possibilidade de a gente, quando a gente tem a possibilidade de ajudar, é imprescindível que a gente o faça. Se a gente não fizer, a gente estaria se omitindo e ficando em falta, até com o nosso aprendizado, né? A Vera usou uma frase bem interessante. A Vera usou uma frase bem interessante que eu nunca tinha ouvido.
Repete para a gente, Vera, se você está ouvindo aí. Quem lembra? Jesus disse. Fala, Vera. O que Jesus disse era: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas tem esse outro jeito de falar essa frase, que é: perdoai-os, Pai, eles não fazem o que sabem. É muito pior, né? Porque o cara sabe e não faz. A responsabilidade é muito maior do que quando a gente não faz porque não sabe, ou faz alguma coisa sem saber o que está fazendo, né? Então, realmente fica muito mais pesado. Essa frase é muito forte. Exatamente, né? Quando a gente falha, falhar, né? Não sabemos pela ignorância, a ignorância nos salva nesse sentido, mas quando não fazemos por omissão, é quase ser cruel, né? Porque você sabe o que fazer e eu opto por não fazer. É lógico, temos limites, né? Até para nós, porque às vezes o próximo está bem próximo dentro da sua casa. Então, assim, estamos aqui em missão em várias missões, não uma única missão. Temos missão com a nossa família, temos missão com os nossos amigos, temos missão com as pessoas que trabalhamos, temos missões com as pessoas que cultivamos as amizades, temos as missões com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos pais. Então, várias situações são missões que temos, né? De aprendizado, até o Fran estava falando que o ensinamento do Evangelho, às vezes é um ensinamento, é um estudo repetitivo, mas ele é repetitivo mesmo, ele sempre será repetitivo, porque o que a gente tem que aprender, e precisamos aprender, é amar e perdoar. Então, quando a gente não ficar assim, PhD nisso, a gente vai repetir, vai fazer, vai ser repetitivo. E ainda bem que a gente tem a oportunidade que isso se repita, né? Imagine se, olha, acabou, não passou de ano, acabou, vai sofrer, porque você tem que sofrer. Ainda bem que a gente tem essa possibilidade de refazer, né? Refazer. Mesmo e sempre respeitando, logicamente, o livre-arbítrio, né? A Maria Clara sempre fala que esse livre-arbítrio ele é meio duvidoso, porque quando você acorda lá em cima, então aqui uma hora você vai ter que acertar. Mas é um livre-arbítrio, né? Você pode acertar nessa, você pode acertar mais para frente, você pode acertar no finalzinho, mas vai ter que acertar. Então, assim, é um aprendizado. Então, assim, nós nos colocamos para aprender. E o maior aprendizado é amar e perdoar. Amar e perdoar. Então, isso Lembrando, vai ser, graças a Deus, que isso é reconhecido. Lembrando que o livre-arbítrio, ele não é alguma coisa que aconteça, você escolhe sem fundamentação nenhuma, né? Então, como eu disse ali antes, e que está escrito isso no Evangelho, a gente, quando encarna, a gente, até por uma questão de proteção, a gente tem todas as várias histórias anteriores, elas são obnubiladas, né? Elas são adormecidas. E aí, o período da infância é um período em que a gente, então, estaria mais suscetível a aprender de forma diferente, sem tanta influência. Então, na verdade, significa que o livre-arbítrio que a gente vai utilizar, ele não é assim do nada. A gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente, né, vai fazer alguma escolha, a gente sente. Existe uma intuição, existe algo que a gente pressente.
E tanto é que a gente fala, a gente precisa dar atenção para as nossas intuições, o nosso sexto sentido. Mas, basicamente, o que significa? É o aprendizado que o espírito já traz. E isso está impregnado na gente, né, como espírito. Então, o livre-arbítrio a gente vai utilizar. E quanto mais a gente vai adquirindo consciência daquilo que a gente tem possibilidade de fazer e que a gente tem responsabilidade para não fazer ou para fazer, eu acho que aí que é o exercício da nossa encarnação, né? Então, e aí na sequência também, a gente lembrando de agradecer, a gente lembra também que as contribuições auxiliaram a que a gente conseguisse montar as 300 sacolinhas com os kits de higiene, mais a água, mais as sandálias para o pessoal em situação de rua, que neste ano, no final do ano, mais uma vez em parceria com a Ceifa, a Casa Espírita Irmão Faria, que nós montamos, entregamos lá, e eles fizeram a distribuição para os nossos irmãos que estão em situação de rua. E a gente tem visto que essa situação parece que está se agravando mais, né? Cada vez mais pessoas estão indo, a situação não está fácil. Então, a gente, na medida do possível, tem feito o que está ao nosso alcance, né? E nesse retorno agora, né, a gente voltar a nos reunir virtualmente, eu queria só da gente lembrar um pouquinho o que a gente estudou em 2021, que foi, claro, eu penso, né, na minha avaliação, um ano um pouco melhor que 2020, na questão dessa situação tão sui generis que a gente está passando, que é a pandemia, não acabou. Houve, sim, um recrudescimento muito grande, a gente vê isso no número de internações, no número de óbitos, a gente dá graças a Deus as vacinas que chegaram, e nós tivemos, e ainda que nesse momento exato, parece que a gente está precisando redobrar mais uma vez as atenções e os cuidados, a gente pode sim agradecer por muito que já foi conquistado, né? A gente também não pode se esquecer de tantas pessoas que ainda estão de luto, perderam os seus entes queridos, e a gente, né, como espírita, sabe que não é acaso e tudo mais, mas como encarnados nós temos sim o trabalho com essa dor da perda, e na posição de auxílio, a nossa palavra amiga, a nossa vibração em oração para aqueles que se foram, que, né, partiram para a volta para o lar, e para aqueles que ficaram aqui, tantas vezes com tanta dor, com tanta saudade, muitos com falta de entendimento, e a gente tendo a possibilidade, que a gente possa, da melhor forma possível, vibrar em oração por todas essas pessoas, né? Que nossos amparadores, nossos amigos espirituais fortaleçam todas as pessoas, aquelas que estiverem, sei lá, em alguma situação de dificuldade, às vezes até entrando numa situação mais difícil, de desespero, que elas de alguma forma tenham um sentimento de alívio, de acreditar que realmente tudo passa, nós também vamos desencarnar em um determinado momento, mas que isso não tira da gente, na nossa condição de humanidade encarnada, esse pesar pelas pessoas que se foram, ainda que a gente saiba que seja uma separação temporária, né? E, nesse caso, a gente sabe que, nesse momento, por causa da situação, a gente precisa realmente continuar com os cuidados, a gente precisa continuar cada um fazendo sua parte, com respeito ao outro, a responsabilidade que a gente tem em relação aos semelhantes. A gente falou isso muitas vezes no ano passado, porque a gente sabe que todos nós vamos desencarnar, é fato, é uma certeza absoluta. Porém, como a gente já viu em lições, inclusive, que nós não sejamos os responsáveis por aquele desencarne específico. Então, que a gente faça todo o possível para a gente cuidar da saúde da gente e dos nossos semelhantes, né? Então, é isso. Eu queria que a gente se relembrasse sempre dos pilares básicos, né, da doutrina espírita, que a gente sempre vai estudar, como disse o Adriano, os assuntos são sempre esses, mas esses pilares da fé, da esperança e da caridade.
né? Que lembrando sempre que a fé vai muito além de a gente acreditar simplesmente, né? A fé é uma questão de a gente se entregar, uma confiança plena, de que tudo tem um sentido, ainda que a gente não consiga compreender em determinados momentos, em determinadas situações, né? Mas é a visão limitada que a gente tem quando está encarnado, né? Em relação à esperança, eu gosto muito de dar aquela frase que eu já citei algumas vezes aqui, que Emmanuel disse sobre a esperança, que a esperança é a força de compreender e de esperar, usando o nosso livre-arbítrio com responsabilidade. Então, a esperança é isso, é a gente esperar, mas com força, usando o livre-arbítrio, com essa responsabilidade, fazendo a nossa parte, e aí a gente, né, tem a espera, a espera junto com a confiança, a esperança de que as coisas vão ter o caminho que devem ter. E quando a gente fala de caridade, a gente sabe que é bem amplo, né? Mas eu penso que é a história de a gente sempre fazer o bem. Só que, como disse Kardec, é o bem de uma forma desinteressada, né? Fazer o bem, como é que ele disse? Com o ardor natural do coração, né? E a gente sabe também, lembra novamente, que caridade também tem como mesmo sentido de amor. Aquele amor maior, o amor de Jesus, que a gente sabe, como disse, né? O caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos vós vêm ao Pai, vem por mim. E Jesus nos ensinou isso o tempo todo, né? O amor, amar o próximo, a começar por nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. E aí, lembrando que do amor vem os outros ensinamentos todos, a fraternidade, a solidariedade, a paciência, e todos esses ensinamentos acho que vão movendo a gente para o cultivo de uma energia que é a energia da gratidão, né? Como o Adriano começou na oração, nós agradecemos. Então, que a gente busque todo o tempo achar algum motivo para agradecer, e essa é a minha ideia nessa nossa primeira reunião nesse sentido. A gente vai continuar estudando, vai rever, vai aprender, vai fazer exercício de fixação de aprendizagem, como se faz na escola mesmo, né, Adriano? E sempre com muito amor no coração, que é o mote fundamental do centro, simplesmente amor, né? E acho que é isso que nos move sempre, a gente ter essa confiança, ter a esperança, se manter com fé e praticar o bem, o bem, a caridade, o bem desinteressado, né? Aquilo que vem do coração da gente. É importante que fazer o bem não precisa ter a religião X, Y, Z. É fazer o bem. Não há o que a gente conseguiu fazer até para o pessoal lá de Pirapora foi uma união de várias religiões. E ninguém questionou de onde vem, de que vem. Eu até fiz uma brincadeira e falei assim, poxa, esse brinquedo é do demônio, não pode. Não, não vem. Vem do amor. Então, assim, isso também no Ceifa acontece. Religiões evangélicas ajudando o centro espírita a dar comida a moradores de rua. Ou melhor, falei errado. Como é que é o nome, Fran, específico? Pessoas em situação de rua. Porque diz que a rua não é lugar de moradia, porque mudaram, né? Não é morador de rua, em situação de rua, né? Você vê, a gente sempre vê aí na mídia, e é louvável, a atuação, aqui em São Paulo, tem a atuação do padre Júlio Lancelotti, católico, sabe? Eu tenho uma amiga que é da Igreja Batista, e ela atua maravilhosamente nesses cuidados com os centros de atendimento que tem no centro da cidade, que recebem as pessoas em situação de rua e fornecem
material de higiene para tomar banho, lugar para poder tomar banho. No final do ano passado foi inaugurado um centro de atendimento, de cuidados, de acolhimento de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. E essa Fraternidade Sem Fronteiras foi criada por uma pessoa, ou mais de uma pessoa, e eles são espíritas. Mas isso nem se fala. A questão não é a religião, não é a doutrina que a pessoa siga. O que importa é a disposição que ela tenha para poder atuar no bem, né? E auxiliar o mais possível em benefício do próximo, do semelhante, né? Aí mais uma coisa, né? A pessoa não pode arrumar desculpa. Toda religião pratica o bem. Então, mas tem pessoas em religião X ou Y que fazem coisa errada. Tem pessoas sem religião também que fazem. Então, assim, vamos nos focar nas pessoas que fazem o bem. E isso tem em todas as religiões. Isso é o mais importante. Então, acho que o nosso aprendizado é se focar no bom exemplo, independente da religião, ou se tem ou não. Vamos nos focar no bom exemplo e seguir o bom exemplo. Acho que isso é um aprendizado para todos nós, né? E novamente o aprendizado. Vamos repetir, vamos falar de novo. Vai falar de novo. Então, assim, não, alguém levantou a mão aí. Maria Clara, deixa eu liberar aqui. Espera aí, Maria Clara. Cadê? Aqui. Fala aí, Maria Clara. O maior exemplo disso foi Jesus, porque ele atendeu a maioria de que ele atendeu, não era exatamente do povo dele. Então, ele deu o maior exemplo de que não existe, né? Alguém que você deve auxiliar que seja só dos seus. O próximo não é aquele que está ligado a você, mas sim aquele pelo que você está encontrando pelo caminho. E ele ia buscar essas pessoas fora da comunidade dele. Ele foi o maior, por isso é o nosso mestre. É isso. Mestre Jesus. Bem lembrado, Maria. Bom. Mas alguém queria dar alguma contribuição, quer se manifestar de alguma forma? Gente, pode ficar à vontade, tá? A nossa ideia é que a gente sempre, né, na medida do possível, e havendo essa manifestação de algum de vocês, fique à vontade, tá? Para a gente poder interagir também, né? É importante, olha, quantas vezes as pessoas falam alguma coisa e são super importantes. Eu lembro que numa das reuniões que a gente fez, que era uma quinta, terça-feira do mês, quando a gente tem uma reunião mais especial, que a gente abre e todo mundo pode se manifestar, foram feitas várias perguntas e foram muito elucidativas para várias pessoas. Isso é importante também, então, veja lá. Se alguém quiser dar alguma palavrinha, fazer alguma manifestação, né, Adriana? Fica à vontade. Por favor. Se nós não soubermos, nós pediremos auxílio ao plano espiritual. Aproveita, gente, vamos fazer uma pergunta bem difícil para o plano espiritual poder responder, a gente não. É interessante, né? Quando tem uma situação assim, a gente, às vezes os nossos pensamentos, pedimos tanto, mas quando tem uma situação onde tem uma oportunidade de falar, pergunte, a gente congela. Porque é tão interessante, porque como a nossa mente, essa mente macaco que pula para lá, quando você para e olha, a gente congela. Então, assim, o quanto nessa situação é importante para a gente focar que muitas vezes nós não sabemos pedir. Nós não sabemos, assim, o que realmente é bom, o
qual a nossa missão, né? Qual é o nosso aprendizado, né? Por isso que eu sempre coloco que peço a Deus, porque a gente pede numa situação da nossa dor, mas será que aquela dor ou a retirada daquela dificuldade é o melhor para nós? Outro dia, um amigo pediu para que eu orasse para a sogra dele e estava numa situação que acabou a senhora vindo a falecer, né? E aí eu, comentando com ele, eu pedi o que era o melhor para ela. E às vezes a gente não sabe o que é melhor, né? Sabemos o que nós queremos, mas às vezes o que nós queremos é esse congelamento, desse pã do hino. Pã! A gente não sabe pedir, a gente não sabe perguntar. E depois, lógico, as dúvidas vêm, as perguntas vêm, a vergonha também aparece. Não vou falar porque já perguntaram isso aí, eu esqueci. As perguntas, elas são repetitivas também, assim como as respostas, elas vão ser sempre repetitivas. Como eu disse, que bom que tem que se repetem. É isso mesmo. Eu lembro dos meus tempos de professor que eu ficava falando o tempo inteiro para os alunos. Não tenha vergonha de perguntar. Aí a gente tem, às vezes, e isso acontece com as crianças também, a pessoa ela fica com receio de que a pergunta dela seja muito simples, que seja uma pergunta boba, tem o receio, na verdade, é do julgamento que o outro possa fazer sobre aquela questão que ela está levantando, né? Então, como é que o outro vai me julgar? Vai me julgar ignorante? Como é que faz essa pergunta? Não importa o que o outro possa pensar ou deixar de pensar. O que importa é que essa pergunta te ocorreu, então você faça. Porque a gente também sabe, já recebeu orientação nesse sentido. Muitas vezes é alguém que está do lado, que precisa de que aquela pergunta seja feita e que haja uma explanação a respeito dela, não é exatamente a sua questão. Às vezes é a questão de outros que estão próximos e que a gente vai ser simplesmente um instrumento. Então, a gente pode se colocar nesse sentido também. E cultivar a humildade. Se a gente fizer uma pergunta que seja boba, isso aqui, e aí? A pergunta é boba, tem importância, eu faço. Essa aqui, esse também é um dos aprendizados da gente, né? A gente se liberar um pouco mais. Não ter... Às vezes, muitas vezes é orgulho. A gente tem orgulho de se colocar de uma forma que os outros possam achar que a gente sabe pouco, é bobo, né? Acontece. Isso, as pessoas estão acanhadas, mas tudo bem. Tá Mais bom. importante. Então, Mais importante. vamos fazer a nossa frutificação da água, a nossa oração, e a gente encerra, e assim que terminar a nossa oração, gente, a gente libera aqui os microfones, quem quiser, ou a imagem, quiser liberar também, para a gente poder se despedir em conjunto, que sempre é tão gostoso de ver, né, os rostinhos, a gente poder dar tchau em conjunto, tá bom? Vamos lá. Lá, pegando nossa água, para que ela possa ser fluidificada. Pedimos a Deus, aos nossos mentores, aos nossos guias, aos nossos mestres, para que eles abençoem, fluidifiquem essa água com muito amor e que nós possamos sentir em nosso corpo físico e termos a mesma consciência que temos em espírito, a mesma capacidade de amar que temos em espírito, a mesma capacidade de aprender que temos em espírito. Ó Pai, ilumina todos nós, abençoe a todos nós, aquelas pessoas que se encontram em situação de rua, que elas possam também serem abençoadas, serem tocadas. As pessoas que esquecem da prática do bem,
elas também possam ser tocadas e tenham a chance de auxiliar ao próximo. Assim como um dia todos nós já fomos auxiliados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim seja. Assim seja. Então, agora, eu peço que quem estiver aqui possa liberar a imagem para a gente poder fazer uma primeira despedida da primeira sessão do ano em conjunto. Carolina, Salene Comissa, tudo bom, linda? Beijo. Tchau. Tchau, Eliana. Tchau, Vera. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Boa Carlos. semana, bom ano, bom tudo para vocês. Tchau, Isabela. Obrigada. Vera, linda. Você tá demais, Queridos, ai, linda. que saudade. Coisa Até a linda. próxima terça-feira, hein, gente? Se Deus quiser, estaremos Beijos pra juntos. todos. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Karen.